Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. Eu converso hoje com o pai da Tarsila e do Bernardo, ou o líder da minoria, se você preferir, o deputado pelo PT, Cristiano Silveira. Deputado, seja bem-vindo ao Sem Protocolo. Obrigado, Sidney. Prazer estar aqui com você. Deputado, aqui no Sem Protocolo eu gosto de explicar para as pessoas como funciona o parlamento, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão limitada, né? E o senhor agora é líder da minoria. Explica o que é o papel de uma minoria, qual é o papel de uma minoria num parlamento, principalmente aqui na Assembleia, obviamente, e o papel do líder. O que é um líder aqui no parlamento? Bom, é importante dizer que o parlamento ele se organiza através dos seus blocos, né? Nós temos o bloco de governo, que é a base do governo, nós temos o bloco de oposição, nessa legislatura representada pela Federação do PT mais a Federação Rede PSOL, PT, PV e PCdoB, e temos também alguns blocos que são mais independentes, que não fazem alinhamentos automáticos nem ao governo nem à oposição. E esses blocos ou bancadas, quando também são bancadas, têm os seus líderes, que são aqueles que representam esses parlamentares que compõem esse bloco no colégio de líderes, junto à mesa diretora, né, nos assuntos que compete a dinâmica dentro do processo, né, legislativo. E, claro, o nosso regimento prevê um conjunto, né, de prerrogativas para esses líderes. No meu caso, como líder da minoria, eu estou representando, vamos dizer assim, o maior bloco de oposição ao governo, né? Então, aí, o líder da minoria, que nós temos ali o PT, que é o maior partido de oposição, que compõe dentro do bloco, e aí você tem tanto o líder do bloco quanto o líder da minoria, e agora, os próximos 2 anos, nós vamos estar exercendo essa função. E é difícil fazer oposição aqui no governo, ao governo de Minas Gerais ao longo desses anos? Não é porque o governo faz muita bobagem, né? Então, assim, o que é difícil é a gente conseguir reverberar isso. O que é difícil é fazer com que as pessoas consigam enxergar o que nós estamos fazendo, né? Você vê que nós tivemos aqui embates que foram praticamente escandalosos, né? Imagina um governador aumentar o próprio salário em 300%. Imagina um governador que tem amigos bilionários, que é irmão de doador de campanha e que manda um projeto para criar mais incentivo e benefício enquanto o povo aumenta o imposto para a população. Imagine um alinhamento de um governo que é contra o meio ambiente e que opera junto com as mineradoras, a exemplo do que nós vimos na questão da Serra do Curral. Então, assim, são coisas que em qualquer outro contexto, talvez em qualquer outro estado, estaria à noite no Fantástico, passando matéria no Fantástico. E a gente tem feito aqui um bom embate, denunciado essas questões, mas ainda há uma dificuldade nessa comunicação com a população. Claro que o governo, através do seu orçamento publicitário, acaba tendo ali uma influência em grandes veículos, né? Recentemente, a gente viu que um grande portal de notícia aqui de Minas Gerais, de uma grande rede de comunicação do Brasil nacional, mas vamos falar aqui dessa sucursal em Minas Gerais, publicou lá no seu site sobre o buffet de luxo do governo, mais 4,4 milhões de reais em camarão, em filé, em banquete de luxo, né? O que aconteceu? Sumiu. A matéria sumiu, ninguém conseguia mais achar o link. Então, você percebe que há uma blindagem também ao governo, do qual às vezes cria dificuldade para a gente passar. Agora, quando eu falo que fazer oposição ao governo não é difícil, é fácil, isso não é boa notícia, não. Isso é má notícia, que é sinal que nós temos problema demais aqui no governo, que toda hora a gente está apontando. E quando o parlamentar é da oposição, é mais difícil também, por exemplo, a proposição de projetos aqui no parlamento, ou uma coisa está descolada da outra, depende muito mais da dinâmica do parlamento? Nessa legislatura da dinâmica do parlamento. Como a gente tem um presidente que ele tem autonomia, é um presidente que não está ali, vamos dizer assim, sobre a égide e a vontade do governo, quem define a pauta do legislativo é o presidente. Então, o legislativo ele tem autonomia e nós, da oposição, não temos nenhuma dificuldade em apresentar projeto, em aprovar projetos, né? O que nós temos, às vezes, dificuldade é que projetos é interesse do povo, mas que não é interesse do governador, vai lá para ele vai e veta. E aí o veto volta, aí é aquela guerra, né? Aí alguns parlamentares da base do governo são ali pressionados para votar com o governo, votou com a gente no primeiro e segundo turno, mas o governo falou isso não me agrada, aí pressiona o parlamentar, que senão o parlamentar, né, fica coado, chantageado pelo governo. Aí acaba, às vezes, de alguns vetos a gente ter essa dificuldade. Eu confesso que para algumas pautas que eu tenho apresentado, nem o governo, com toda a sua pressão, tem conseguido nos derrotar. Vou dar um exemplo. Nossas pautas relacionadas à inclusão.
ao autismo. Eu vou lembrar aqui que nós tivemos lá atrás, ainda foi no mandato, acho que foi no mandato passado, que uma proposta minha no PPAG para poder prever a criação de centros regionais para atendimento autista, previsão, não estava obrigando o governo a nada, só para ter a previsão, né? O governo foi e vetou. Nós fizemos uma grande mobilização, puxei um abaixo-assinado de mais de quase 10 mil assinaturas, espalhamos lá para o plenário todos, os deputados tudo puxando, o veto do governador foi derrubado, né? Vamos lembrar que agora, no final do ano, emenda nossa ao PPAG e também ao orçamento, inclusive teve votação que precisou ser renovada, que a base do governo entendia que eram pautas que, digamos assim, que transcende a contingência de ser oposição ao seu governo. São pautas que são caras para vários parlamentares que militam na questão da inclusão. Então, nesse sentido que eu quero dizer, que não é difícil a gente ter apresentar projeto, tramitar nas comissões. É claro, tem deputado que apresenta o projeto e deixa ele dormir. Aí vai passar um mandato, 2 mandatos, o projeto está lá. Mas quando você pega o projeto, põe debaixo do braço, conversa com os deputados, conversa com os presidentes de comissão, conversa com os colegas, não é difícil aprovar as matérias. E isso porque hoje o Legislativo é independente. Deputado, nesses próximos 2 anos, que são os últimos anos do governo Zema, quais os embates que a oposição está prevendo aí em relação ao Propag, as privatizações? O que você vê aí de frente de batalha? Então, olha só, nós vamos ter que continuar denunciando aquilo que a gente já vem falando para o povo de Minas Gerais, mas nesse segundo mandato do Zema. Eu costumo falar, Sidney, que o Zema 2, mandato 2, é diferente do Zema 1. O Zema 1 falava o seguinte: nós somos contra a regalia. Não é isso? O Zema 2 aumenta o salário 300%. O Zema 1 falava que não ia nem receber salário quando tivesse parcelamento. O Zema 2 não só recebe, mas como aumentou 300% do salário. O Zema 1 falava de acabar com a regalia, agora é o buffet de luxo. O Zema 1 gastava uma verba na publicidade, agora dobrou o volume de publicidade. Por quê? A questão do personalismo, da vaidade, para poder tentar se projetar. Então, assim, é um governo que, para mim, o Zema 1 já não foi grandes coisas, porque a grande obra dele foi falar mal do governo passado. A grande obra agora desse governo, combinado primeiro e segundo mandato, foi aumentar a dívida do Estado, porque não estava pagando a dívida do Estado, né? E aí o pessoal, mas o governador, deputado, colocou o salário em dia, porque o salário era parcelado. Colocou por quê? Colocou porque ele se beneficiou de uma liminar que foi solicitada ainda no governo passado, do qual o seu efeito só se deu em dezembro. Então, ele passou os 4 anos do primeiro mandato, mais esse tempo todo desse mandato, com o benefício de não pagar a dívida com a União. Mas, claro, benefício por um lado, que deu para pôr a folha em dia, mas por outro, aumentou o endividamento junto com o governo federal. Então, é o seguinte, nós temos que falar sobre a situação de infraestrutura do Estado, buracada danada em tudo quanto é canto. Eu tenho falado lá da minha região de um buraco que ele tem o mesmo tempo de mandato que o Zema, que é ali na Serra de Santa Bárbara, perigosíssima, porque é uma serra muito alta, tem muita curva, e estreitinho, então metade da pista cedeu até hoje e não recupera. Estou dando um exemplo para não ficar falando de várias coisas do Estado. Infraestrutura, segurança. Minas, gente, tá caótico segurança. Eu denunciei a época, final do ano, a quantidade de fuga nos presídios de Minas Gerais. Foi assim, abriu a peneira, e agora, já nesse ano, a gente viu o relatório consolidado dos últimos 24 meses, aumentou em 30% sequestro e cárcere privado. Polícia desmotivada, que não cumpre acordo com a polícia. Quando fala em dar reajuste, aí os 300 para ele, mas para o servidor é só 4,5%. Então, quer dizer, tem problema na segurança, tem problema na infraestrutura, saúde, celular aqui, ó, toda hora chega. Deputado, arruma uma vaga pra gente, que a gente não consegue vaga. Transferência do meu pai, que está aqui na UPA, que está no pronto-socorro, não tem um leito de UTI. É cirurgia que demora 1 ano, 2 anos para poder realizar. Então, assim, um caos. Você vê que ele está aí há 6 anos e não entregou um hospital regional. Toda hora ele anuncia, agora vou entregar mais um, vou entregar 5. Até hoje não entregou nenhum hospital regional. Então eu já falei aqui, ó, de problema de saúde, problema do meio ambiente, porque o cara que parece que é inimigo do meio ambiente, passa a boiada na questão da mineração, educação nem se fala. Educação, então, essa cantiga que a gente vem falando da importância de pagar o piso dos professores. Aí fala assim, o governador cumpriu o que estava na Constituição Mineira para pagar o piso e valorizar o professor? Não, foi a Justiça e conseguiu no TJ derrubar a PEC que aqui nós havíamos aprovado no governo, antes do governo dele, estabelecendo o piso mineiro da educação. Então, eu acho que isso um pouco vai orientar a continuidade de nossa luta, né? Agora, como se isso tudo não bastasse, eu estou falando, você pode me interromper? Tá bom, mas pode falar. Pera que eu vou te fazer outra pergunta. Como se isso tudo não bastasse, agora a gente tem que lidar com uma outra coisa
que é o governador comédia, que agora ele está mais encantado em ser youtuber do que ser governador. Né? Ao invés de resolver o problema do servidor, resolver o problema da infraestrutura, da educação, não, ele quer ficar lacrando na internet. Primeiro, eu sou o Zé da Manga, estou apanhando a manga aqui, porque eu jacu com a minha manga, né? Gente, não, pô, é sério isso que eu estou falando, não é... né? Aí agora, como se não bastasse a manga, eu vou comer a banana com casca. Então, assim... Por que o senhor acha que ele faz isso? É porque agora está encantado, quer viralizar na internet, quer virar YouTube, quer ter visibilidade. A política está ficando um negócio assim, tão chato. Porque todo mundo está deixando de ser político para virar youtuber, para virar TikToker, influencer. Então, se você não escrachar alguém na internet, se você não xingar, não bancar o indignar, fingir que está indignado, se você não der cambalhota, pirueta, 3 mortal para trás, se você não comer banana com casca, parece que as coisas que são importantes, que são sérias, não têm valor. E por falar nessa banana com casca que ele comeu, a oposição não cai muito fácil nessas cascas de banana, não? Porque aí passa a discutir isso e os problemas reais às vezes ficam... Não, mas a gente tem que fazer dizer alguma coisa sobre isso, né? Quando você é deputado e o governador, chefe do executivo, ao invés de estar se ocupando dos principais problemas, fica ali tentando buscar likezinho na internet, você tem que denunciar isso, né? Pode ser bom para ele, porque ele reverbera o que nós estamos dizendo. Fica amplificado, mas, né? Mas eu também quero que o povo mineiro, que as pessoas que acompanham o nosso trabalho saibam o que nós estamos fazendo. E contrapor, porque ontem mesmo na tribuna, eu peguei um caminhão de problema que tem no estado e falei assim, agora vamos gravar um vídeo, governador, resolvendo problema aqui, resolvendo problema ali. Tem político que faz isso. Eu já vi prefeitos que fazem vídeos até criativos, mas apresentando proposta, apresentando solução, apresentando programa. Eu já vi isso também. Quem sabe ele não busca um pouquinho essa receita, ao invés de ficar só um comédia, né? E aí, o povo fica falando com a gente, não é aquele governador lá de Minas Gerais, o da banana, né? Tá dando banana o povo mineiro, né? Deputado, o PT, o Partido dos Trabalhadores, é minoria, é oposição aqui no Estado, mas está com a cadeira da presidência da República, né? E tem se falado muito sobre de uma construção de maioria no Congresso Nacional, na Câmara, que é muito difícil, mas o presidente tem ali uma coalizão amplíssima para governar. Por que está tão difícil governar, fazer o Congresso entender as pautas do governo, ser maioria? É porque nós temos uma maioria de governo, mas não tem maioria ideológica. Porque acontece, o eleitor, ele vota no Lula para presidente, mas vota no deputado da cidade dele, e que às vezes não é do mesmo campo ideológico, né? O eleitor, ele não tem muito essa questão de alinhar o voto. Olha, se eu voto num presidente do PT, eu vou votar num conjunto de deputados que estão apoiando essa candidatura para que ele tenha uma maioria tranquila para poder governar. O senhor fala muito isso em outras entrevistas, né? Assim, que não é automático essa relação que o eleitor faz. O eleitor, ele não tem essa leitura. Então, o mesmo eleitor que elege o Lula, elege o Centrão, com 300 e tantos deputados. E o Centrão, na grande maioria das vezes, a grande maioria dos parlamentares são fisiológicos, não estão ali por ideologia, eles querem resolver problemas de contingência de cada mandato, né? E aí você tem agendas que são importantes para o país e que necessariamente não são importantes para eles, não se torna prioridade para eles. Porque o eleitor pensar assim uma coisa, mas o parlamentar é outra completamente diferente. Então, assim, eu voto no Lula, mas voto no parlamentar do partido XYZ, que é antagônico, é oposição. E aí, quando chega lá, aí o PT elege pouco mais de... Quantos deputados nós elegemos, gente? 80 deputados? Bem, esqueci o número aqui. Os federais. Mas vamos supor, se juntar PT, PV, a esquerda toda, não dá 140 parlamentares. Não dá 140. Numa Câmara atualmente 513, aí você tem a oposição e os deputados que vão compor a base para negociar. Mas aquela base movediça. Aqui vota com você, aqui não vota, aqui recua. E essa base é movida aqui? Ministérios, emendas, programas, cargos no governo. E mesmo assim também pode acontecer alguma traição ali, não votar com o governo, né? Tem acontecido, né? Demais. Vira e mexe, o governo tem dificuldade de segurar a base, porque você tem, às vezes, partidos que têm cargo no governo, mas necessariamente a bancada não segue o voto. Se segue, às vezes segue a metade vota, metade não vota. Então, tem essa dificuldade. Então, o governo tem que fazer uma grande manobra para construir uma maioria. Maioria de governo é diferente de maioria ideológica. Então, eu acho até que a gente tinha que discutir, às vezes, aquela questão de voto em lista, sabe? Porque se você tem essa figura, aí começa a mudar um pouco, né? Aí você vai votar nas listas pré-ordenadas dos partidos, o PT, então, alinhado com
quando vem essa eleição, né? Pode ser também acontecer isso com a direita, mas você vai diminuindo mais a presença dessas figuras que não estão nem aí. Tem um ditado na política que fala o seguinte, que alguns partidos de centro é gato. Eles falam assim, o cachorro é amigo do cara. Se o cara for embora, o cachorro vai embora junto. O gato é amigo da casa. Pouco importa quem é o dono, ele quer continuar na casa. Então, por isso que você tem gente São os partidos que são sempre governo, sempre governo. Que outrora era governo base do governo de direita, hoje é base do governo de esquerda. E nós já estamos chegando aí, já passamos de 2 anos de Lula 3. Qual que é a marca que o senhor acha que o governo está deixando, o governo federal? Olha, eu acho que o governo tem resolvido o problema da economia, né? Nós estamos com a previsão de mais de 3% de crescimento da economia. O país está em pleno emprego, né? Nós estamos vendo aí que estamos com os melhores números de emprego. Os índices de miserabilidade das famílias, os dados do IBGE têm mostrado que tem caído, estamos nos menores patamares. Então, acho que o governo tem avançado muito no aspecto econômico. Claro, tem um problema e outro ali pontual, mas o preço do alimento, que alguns alimentos, porque da forma que fala, parece que está tudo caro. Aí eu vejo que às vezes o deputado do PL sobe na tribuna, porque o preço dos alimentos, então alguns vão para a internet, porque o preço dos alimentos. E olha que um monte desses deputados aí votou contra zerar o imposto da cesta básica. Votaram contra. Reclama do preço do alimento, mas na hora que foi votar lá na reforma tributária e zerar imposto de cesta básica, votaram contra. Só porque era do governo do PT, mas vamos lá. Então, acho que a gente ainda tem um problema de questão do alimento, que está combinado com o aumento do dólar, que está combinado também com o problema de safra, né? E acho que vai ser resolvido. Tem uma sinalização da boa safra, o dólar agora começa a recuar. Acho que isso vai se ajustando. O problema ainda é uma taxa de juros elevada, isso aumenta muito o endividamento do país, né? A dívida do governo está atrelada à taxa de juros, então cada meio ponto percentual, 1 ponto percentual, isso vira bilhões. Então é difícil você falar em equilíbrio fiscal, ajuste fiscal com a taxa de juro alta, mas ao mesmo tempo você tem que segurar uma taxa de juro alta, porque você tem ali um indicador de inflação, né? Então a inflação que cresce, você tem que frear um pouco ali a economia para poder não descambar. Mas eu penso que isso vai se ajustando. Com tudo isso, aumento do emprego, aumento da renda, aumento a crescimento da economia, crescimento do PIB, né? O país voltou a ser respeitado, bons negócios no mundo todo, no comércio internacional. Programas importantes retomaram, Minha Casa Minha Vida, o PAC retomou, pé de meia é fantástico, né? Agora para a meninada poder estudar, ter ali uma poupança, uma renda, e agora vai ter também um pé de meia para poder voltar. Temos a professores, porque está acabando professor, licenciatura, ninguém quer fazer. Então acho que tem várias marcas nesse governo que a gente pode destacar. O que tem que resolver ainda é calibrar um problema e outro ainda na economia. Ô, deputado, e você foi do movimento estudantil, falou aí do pé de meia, começou sua militância no movimento estudantil, foi eleito vereador muito jovem em São João del Rei, né, com 22 anos. 22. E hoje está na presidência estadual aqui do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. E como que você recebe a crítica de que o PT perdeu o diálogo com as bases, de que não está conseguindo mais atingir essa população que era cara a ele no passado? Não, eu não creio que perdeu. Nós estamos no governo, nós vencemos as eleições, né? A gente precisa, talvez, atualizar um pouco o nosso discurso, o nosso programa, a nossa forma de comunicar, né? Você percebe que você não tem tantos quadros da esquerda. Pois é, a renovação de quadros, como é que fica? Não, mas eu acho que, pegar Minas Gerais, né? Nós elegemos, por exemplo, uma deputada federal, mulher, negra, jovem, que é a deputada Dandara, o deputado Miguel Ângelo, deputado jovem, né? Filho do Durval, que foi aqui deputado conosco, né? Recentemente, mais 2 jovens na Câmara Municipal de BH, que é a Luísa Dulce, Pedro Rousseff. Eu acho que pelo estado todo nós temos bons quadros jovens que estão se apresentando, se revelando. Então, a gente tem observado que essa transição geracional, ela existe no partido. O que é o problema nosso é o diálogo, vamos dizer assim, com o eleitorado ainda. Com o eleitorado. Por quê? Nós ainda não nos apropriamos plenamente das novas tecnologias, da forma de comunicar em rede social. Eu tô falando, olha qual que é a dificuldade, né? Mas para comunicar na rede social você tem que comer banana com casca. Aí eu vou ter dificuldade mesmo. Então a gente quer saber como que a gente busca um diálogo que seja sóbrio, mas que também que consiga chegar e alcançar, né, esse público que tal. Você vê, por exemplo, assim, nós para trabalho de base, por isso que eu não concordo, fala que o PT está afastado da base. E eu vou te dar um exemplo do meu caso. Quantos votos eu tive na eleição?
Mais de 90 mil. E quantos seguidores eu tenho no Instagram? 42 mil. Então, tem gente que vota em mim, muita gente, quase metade do meu eleitorado, que necessariamente não me segue na rede social. Mas a gente tem presença. E o contrário também, gente que não vota em você está ali seguindo. Muitas. E aí, o que acontece? Mas a gente tem disposição de visitar os municípios, visitar a comunidade, reunir com movimentos organizados, se fazer presente. Então, mas aí, para o PT, não pode ser escolha de Sofia, né? Nós vamos ficar a vida toda só na base, vamos negligenciar as redes de tecnologias ou vamos tentar migrar. Eu acho que não é isso ou aquilo, são as duas coisas. Permanecemos presentes com o trabalho de base nos municípios, nas comunidades, mas precisamos aprender melhor como que a gente dialoga aqui na tecnologia. E voltando a falar aqui da Assembleia, e particularmente de algumas bandeiras do seu mandato, o senhor já citou a questão do autismo, você é autor da lei que inclui o autismo no atendimento prioritário aqui no Estado. O que te levou a engajar nessa pauta? Essa história é o seguinte, quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, lá em 2015, primeiro mandato, Comissão de Direitos Humanos, né, vocês aqui na casa acompanham, aparece de tudo, né? Tanto que ela ganhou um apelido, né? Comissão do Fim do Mundo, lá atrás, porque tudo... Sim, porque abarca muito, vários problemas. Eu até escrevi um livro ali, contando... o título do livro é esse, né? A Comissão do Fim do Mundo. O Durval, que ficou 20 anos lá, escreve o prefácio. E aí eu conto alguns casos que tive. Então, a Comissão de Direitos Humanos, assim, você pega tudo. Conflito agrário, conflito urbano, violência contra a mulher. E aparecia também as questões de violação de direitos de pessoas com deficiência, né? E ali a gente pautava também alguns assuntos. Aí eu lembro que depois me pediram para apresentar o projeto de atendimento prioritário aos autistas. Por quê? Porque você tem ali o atendimento prioritário para um conjunto de segmentos, né? Gestante, pessoa idosa, pessoa com deficiência. Não tinha o autista. Falei, bom, faz sentido, né? E aí eu lembro que eu apresentei o projeto, aí teve uma dificuldade que falou o seguinte, olha, esse projeto seu não inova do ponto de vista constitucional, legal. Por que não inova? Porque, por exemplo, a Lei Berenice Piana de 2012, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, já fala que o autista é sujeito de direito na lógica das pessoas com deficiência. Então, se ali está... já diz do atendimento preferencial pessoa com deficiência, logo o autista coberto. Falei, então tá bom, como é que a gente resolve isso? Com um símbolo indicativo. Então, ao invés de criar o atendimento prioritário, que ele já estava previsto em lei, então vamos inserir o símbolo, que é o colarzinho. Com aquele quebra-cabeça colorido. Vamos inserir ele nas placas indicativas de atendimento prioritário. Sim. E aí foi legal, que aí depois falou, nós vimos que você entrou com esse projeto, agora a gente queria também apresentar outros projetos. Nesse meio caminho, do primeiro e segundo mandato, minha esposa, nós engravidamos novamente, né? E o Bernardo nasceu. E aí o Bernardo pegou a escolinha, chamou a gente para conversar, falou, queremos conversar sobre o Bernardo, porque ele tal, comparado com os meninos aqui da faixa etária dele, nós estamos observando. E se vocês não importarem, nós queremos fazer um relatório, sugerir que vocês procurem um neuropediatra para ele. Levamos um neuropediatra e diagnóstico menino autista. Falei, então, tudo isso que você fez foi antes do Bernardo? Antes do Bernardo. Se você pegar a lei do atendimento prioritário, a data quando eu protocolei ela, que nós aprovamos, o Bernardo tinha nascido. O Bernardo tem 7 anos. E depois, até mesmo, se eu não me engano, o Plano Estadual de Atendimento aos Autistas foi antes do Bernardo nascer também. Que aí já é um projeto mais amplo, né? Que a gente prevê a criação de centros de atendimento autista. Então eu falei, cara, se eu tinha essa pauta como uma pauta por empatia, né? Pela luta do direito humano, parece que Deus falou assim, irmão, agora é mergulhar. Você não é mais deputado simpático à causa, não. Você agora é pai atípico. O deputado você até vai deixar de ser na sua vida em algum momento, mas pai de autista vai ser o resto da vida. Aí você... E que coisa a importância da escola nesse processo, né, de identificar. E uma engraçada, Sidney. O Bernardo, sabe que dia que ele nasceu? 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Olha só. Bacana. As escolas, de uma maneira geral, o senhor acha que elas estão preparadas ou ainda precisa ser feito um trabalho, principalmente na rede pública? Precisa, sobre vários aspectos. Porque a escola não diagnostica, né? Mas ela pode indicar um caminho. Ajudar a identificar. Eu falo isso muito com os prefeitos amigos, né? Falo isso muito nos projetos que eu discuto. Você tem dois equipamentos públicos que podem te ajudar muito, que é a escola, especialmente a escola infantil, né? Primária, e as equipes de saúde da família. Porque você tem ali a chamada carteira da criança, que é aquela carteira de vacinação mais ampla, e tem lá um negócio que chama M-Chart, que te ajuda a preencher alguns questionamentos, que vai ali te dar um diagnóstico prévio, vamos chamar assim, né? E com isso, com a informação da escola, com a informação do M-Chart da equipe de saúde da família, você tem ali um público que sugere que seja interessante passar por um diagnóstico, né? Se não tiver nada, ótimo, mas se tiver, você já começa a fazer as intervenções. E por que isso tem que ser o quanto antes? Até então a gente usa o termo diagnóstico precoce.
Não é, eu já estou até revendo esse conceito, daí eu mesmo falo sobre isso, é diagnóstico no tempo certo, porque a criança até 7 anos tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, se você conseguir fazer as intervenções, terapias, todos os procedimentos, não é que você vai curar, o autismo não tem cura, é uma condição genética e pro resto da vida, mas você dá qualidade de vida. Então, se a escola ajuda no rastreio, se o serviço público tem ali um neuropediatra para fazer a avaliação, se feita a avaliação, ele encaminha para terapia ocupacional por fono, você tem serviço disponível na rede pública, combinado com isso, aí você tem um tripé, saúde, educação e assistência social. Esse aqui é o fundamental para garantir a assistência desse público. Então, a saúde com acesso à terapia, tratamento, medicamento. Aí vamos falar da educação. Além do rastreio, né, de perfil, aí nós temos que falar de educação inclusiva. E aí o que nós temos? Nós temos um problema de poucas tecnologias assistivas, instalações às vezes inadequadas das escolas e a formação dos professores. A formação ela precisa ser melhorada, né? Até porque tudo é muito dinâmico, então você precisa atualizar esses professores, profissionais de apoio que ficam ali no suporte da educação. Então, é muito desafio que nós temos. Hoje nós estamos distantes de falar que é um contexto tranquilo para nós que somos pais. Pois é, falando nisso, vamos falar também das dificuldades da família. O senhor pode falar para a gente como que as famílias ali trabalham com essa criança, lidam com essa criança que tem deficiência, que tem autismo, alguma outra deficiência oculta, por exemplo? A maioria das famílias é dramático. É dramático. O autismo, você tem três níveis de suporte, né? 1, 2 e 3. Quando você tem um nível 2 e 3, a coisa fica mais séria, porque são pessoas que às vezes são mais debilitadas, né? E precisa mais da presença do cuidador. O perfil é o seguinte, chegou um diagnóstico que a criança tem uma deficiência, tem um autismo, grande maioria dos companheiros abandona as mulheres. Aí ela fica mãe solo. Aí, dependendo da gravidade do quadro, ela tem que abandonar o emprego. E aí a renda cai. Aí vai viver de benefício quando consegue benefício, que o INSS não nega, né? Aí quando consegue, vive de benefício. A despesa é alta por causa da condição e a renda é precária, é pequena. E aí, como se não bastasse, ansiedade, estresse, depressão. Eu já tive relato de mãe que falava em autoextermínio mesmo, né? E já tive mãe que falava o seguinte, não vai bastar eu me autoexterminar não, infelizmente ele vai ter que ir junto comigo, não tem com quem deixar. Na comissão da pessoa com deficiência aqui da Assembleia já apareceram alguns casos dramáticos. Eu vou em reunião com associações, as atividades que eu faço, cada reunião que eu vou é um soco no estômago, porque cada depoimento mais pior. O semblante de algumas mães, você vê que tem ali um sofrimento que não está cabendo mais dentro da pessoa, né? Então, tanto que eu estou propondo aqui na Assembleia é outro projeto, que é cuidar de quem cuida, né? Que se a pessoa com deficiência é invisibilizada, o seu cuidador também é invisibilizado. E quem está cuidando dessas pessoas? Que presta o serviço também para a sociedade, né? Que estão ali cuidando. Então, o perfil, ele é complicadíssimo. Isso daí nós temos que tomar alguma medida. E temos outros desafios, porque você tem as famílias que negam, que às vezes você fala assim, olha, seria importante você buscar um diagnóstico, né? Que seu menino tem um atraso na fala, tem uma estereotipia. Não, meu filho não tem nada não, isso aí é porque é assim mesmo, porque a avó dele também era assim, porque o tio é assim, porque cada um tem seu tempo, né? A negação prejudica a criança, demais, né? Demais. Aí você perde a neuroplasticidade, que é na primeira infância, até os 7 anos, quando você... Se cair a ficha, se você quiser fazer intervenção, já não vai ter a mesma eficácia. Aí vem a negação, aí vem a romantização. Autista, pô, que legal, diz que o Elon Musk é autista, né? Diz que o Messi é autista. Nunca vi o diagnóstico desses caras, né? Mas diz que ele é autista. Então fica parecendo que ser autista é legal, né? Você vai ser superdotado, você vai ser bem-sucedido, você vai ser milionário. Não é. Claro, tem autista que tem altas habilidades, que a gente chama de superdotação, hiperfoco e tal, que não quer dizer que a vida dele é fácil. Mas a grande maioria é debilitado e não é esse romance todo que a turma acha, não. Então, é um conjunto de dificuldades que se enfrenta, sabe? Ô, deputado, mudando de assunto, outra pauta sua aqui na Assembleia é o combate ao trabalho escravo. Minas Gerais figura aí na lista é líder, né, na verdade, no trabalho análogo à escravidão, e antes era muito ligado a uma questão de carvoarias e agora o agronegócio que aparece como principal. Sim. Aí, né? O que pode ser feito, deputado, para a gente mudar esse quadro? Eu acho que, assim, ampliar a fiscalização, né? Nós temos que reforçar o quadro de fiscais do trabalho. E é um estado muito grande, né? Muito grande, com condição... como as Minas é o tamanho da França, né? A gente costuma fazer essa comparação. A questão da fiscalização fica muito complicada. E a maioria das pessoas que estão nessa condição são pessoas que vêm de outros estados e aí acabam ficando, né, domiciliadas dentro de algumas propriedades. Não é todo o agronegócio. Eu conheço boas práticas no agronegócio que é até interessante. Tem um caso de um
de um ex-prefeito, inclusive do PT, que é um produtor lá de São Gotardo, que transformou muito dos seus ex-empregados em sócio, né? Então, você tem também práticas inspiradoras. Mas, infelizmente, a maior parte desses casos você vai encontrar nesse setor, que é o setor agrícola, trabalhadores rurais, em condição análoga de escravidão. Aí, assim, a gente fica muito limitado, que eu, como deputado, queria fazer uma lei para aumentar a pena, aumentar a multa, tal, só que a gente não tem competência para legislar sobre isso, né? Porque, às vezes, o cidadão fala, mas por que você não faz a lei para ficar mais duro? Porque isso compete, segundo a Constituição, ao Congresso Nacional, ao deputado federal. Mas o que a gente pode fazer, então? Eu, por exemplo, aprovei 2 projetos importantes. O primeiro que fala que aquele condenado por trabalho escravo não vai poder contratar com o governo, prestar serviço para o governo, e um segundo que também o condenado por trabalho escravo análogo de escravidão não poderá tomar financiamentos, BDMG, financiamentos do governo. Públicos, então, você vai criando algumas coisas para, como dizer assim, deixar a vida de quem tem essa prática mais difícil, né? Mas a gente, às vezes, esbarra um pouco nessa questão da limitação da competência legislativa. E a divulgação é muito importante também dessa lista. É importante para você saber quem que está cometendo esse tipo de crime, né? Há muita resistência. Quem comete faz um lobby danado. Não, pô, não precisa, né, e tal. Então, eu acho que o Minas Gerais tem esse ranking lamentável, né? Entre outros, que a gente podia falar também, né? Violência contra a mulher, enfim, por aí vai. Tem outros rankings lamentáveis. E enquanto o governador está comendo banana com casca. Ô, deputado, e para fechar, aqui na Assembleia, olhando assim mais de perto os parlamentares, a gente encontra médicos, encontra advogados, encontra empresários, fazendeiros e você é filósofo, né? Filósofo de formação. É só você mesmo ou tem mais algum aqui? Cara, não sei te dizer se tem mais alguém da filosofia. Eu fiz filosofia, depois eu fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão estratégica. Hoje eu sou aluno do curso de Direito e mestrando, né? Estou no mestrando também de... Como é que dá conta disso tudo? Eu não penso sobre isso. Vou fazendo. E tem o Bernardo, tem a Tarsila. Meu pai falava isso comigo, pessoal, se tiver muita coisa para fazer, você não pensa não, vai, faz, que você parar para pensar, você desespera. Aí eu dou conta do Bernardo, porque eu que acordo cedo, levo o menino na escola, às vezes dá banho, arruma, organiza, faz tarefa junto, dou conta. Tarsila também acompanha, porque a Tarsila agora está no FMG, né, tá estudando. Está com 18 anos, então adolescente. A Tarsila já é bem mais velha. A Tarsila é bem mais velha, deu uma distância boa. E aí, né, cuidar da patroa também, né, que tem que cuidar, né? Mas dou conta. Acho que quando você gosta das coisas que você faz, essas questões, assim, pesa, cansa, mas o fardo não fica tão pesado. Ainda tem que viajar para cuidar do mandato, as bases, presidente do PT. Deputado, agora líder da minoria. Liderar um tanto de deputado estudando direito, fazendo mestrado, né? Mas tá bom, dá conta. Eu posso morrer de tudo, menos de tédio. Então tá bom, deputado. Muito obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Tá certo. E você assiste o Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção é de Érica Araújo, produção de Helena Câmara e Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até mais.